Algumas mudanças na vida não acontecem de forma brusca. Elas chegam silenciosas, quase imperceptíveis, escondidas na rotina de todos os dias. Aos 49 anos, ela acreditava que o problema estava na falta de dinheiro. Sempre pensou assim. Durante décadas, trabalhou com disciplina, cumpriu horários, enfrentou desafios e fez o que estava ao seu alcance para manter tudo em ordem. Ainda assim, no fim do mês, a sensação era sempre a mesma. O esforço parecia maior do que os resultados. Com o tempo, algo começou a incomodar. Não era mais apenas o saldo da conta, mas a repetição constante de um ciclo que nunca mudava. Foi então que, aos poucos, ela começou a observar não apenas o quanto ganhava, mas como vivia. E foi nesse silêncio da observação que algumas verdades começaram a surgir. O primeiro hábito estava na forma como tratava pequenos gastos. Nada parecia significativo isoladamente, um valor aqui e outro ali, coisas simples, aparentemente inofensivas, mas, somados ao longo do tempo, esses pequenos desvios criavam um impacto invisível, porém constante. Depois, percebeu o segundo padrão, a falta de clareza. Ela trabalhava muito, mas não sabia exatamente para onde o dinheiro estava indo. Não havia direção, apenas movimento. E movimento sem direção raramente leva a um destino diferente. O terceiro hábito era ainda mais sutil. Sempre deixava para depois decisões importantes. Guardar dinheiro, organizar contas, planejar o futuro. Tudo ficava para um momento mais oportuno que nunca chegava. O tempo passava e as decisões também. Havia também o costume de viver no automático. Pagar contas, repetir padrões, manter hábitos antigos sem questionar. Era uma rotina confortável, mas que mantinha tudo exatamente como estava. Outro ponto começou a ficar claro, a influência do ambiente. Comparações, padrões sociais, a sensação de precisar acompanhar o ritmo dos outros. Pequenas escolhas guiadas por pressão externa e não por consciência. Além disso, existia a dificuldade de dizer não. Muitas vezes ajudava, contribuía, cedia, mesmo quando isso comprometia sua própria estabilidade. Era um hábito silencioso, mas que drenava mais do que parecia. Com o tempo, ela também percebeu que nunca havia aprendido de fato sobre dinheiro. Sempre trabalhou para ganhar, mas nunca para construir. Faltava conhecimento, e essa ausência custava caro. E por fim, talvez o mais importante, ela nunca havia parado para olhar para tudo isso com atenção. Porque enquanto não se enxerga o problema, ele continua existindo, apenas mais escondido. Nada disso aconteceu de um dia para o outro. Foram pequenas percepções, acumuladas ao longo de semanas, momentos de reflexão que começaram a mudar não apenas suas decisões, mas sua forma de enxergar a própria vida. Ela entendeu que não era apenas sobre ganhar mais, era sobre fazer diferente com o que já tinha, sobre consciência, sobre escolhas. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não vinha do dinheiro, mas da clareza. A sensação de que, mesmo devagar, algo finalmente estava mudando. Porque no fim, não são apenas grandes erros que comprometem o futuro, são os hábitos silenciosos, repetidos todos os dias, sem que ninguém perceba. E quando se aprende a enxergá-los, tudo começa a mudar.